O maior enigma de Demon Slayer está ligado diretamente aos brincos de Tanjiro. E no meio de segredos sombrios, origens misteriosas e muitas teorias, existe uma pergunta que nunca foi respondida nem no mangá e muito menos no anime. E com certeza este é o maior mistério de Demon Slayer, até agora. E hoje você vai saber porque Tanjiro domina a respiração do sol se ele não é nem mesmo um parente de Oriichi. E o mais sinistro é, por trás deste segredo existe sim um único responsável. E agora eu vou convidar você a acompanhar minha investigação, que analisa fatos históricos, mitológicos e principalmente a própria obra. Então se prepara aí porque vai rolar alguns spoilers, mas vai valer a pena. Porque hoje vamos descobrir quem é o grande responsável por Tanjiro Kamado ter a respiração do sol. E o primeiro passo é investigar a origem de tudo. O primeiro usuário da respiração do sol. Para desvendar o mistério, primeiro a gente tem que identificar onde tudo começou, e o registro mais antigo do primeiro usuário da respiração está no capítulo 177 do mangá, e relatado pelo ponto de vista de Michikatsu Tsugikuni, que é simplesmente o irmão do primeiro usuário da respiração do sol. Em uma época onde ter filhos gêmeos era considerado má sorte, dois meninos nasceram quase idênticos, se não fosse por uma marca de nascença horrível que um deles carregava em seu corpo. E o pai, sem pensar, ordenou que matasse o menino. Mas sua mãe defendeu ele com a fúria que parecia o próprio fogo. Então ele foi poupado. Mas sua vida era completamente diferente do seu irmão. Ele tinha roupas mais simples, educação inferior e até mesmo comidas mais baratas. E o nome desse menino sem sorte era Yoriichi, que sempre era visto abraçado ao lado esquerdo da sua mãe. E se liga só, ele não sorriu e nem falou até completar 7 anos de idade, fazendo todo mundo acreditar que ele era surdo. Depois que soube do meu objetivo de ser o samurai mais poderoso, ele falou que queria ser o segundo mais forte. E mesmo ao avisar que ele deveria ser um padre quando completasse 10 anos, ele sorriu pela primeira vez. Foi perturbador. Um samurai arrisca sua vida e uma criança que corre quando vê a sua mãe nunca poderá ser esse tipo de homem. Yoriichi começou a assistir todos os treinos de esgrima do seu irmão, até um dia conseguir segurar uma espada de madeira pela primeira vez. E depois de 4 golpes muito rápidos, nocauteou o instrutor de seu irmão, que ele nunca tinha conseguido atingir uma única vez. E nesse momento tudo mudou. Yoriichi se transformou no mais novo sucessor da família e seu irmão perdeu todos os privilégios. E agora vem 2 pontos muito importantes. O primeiro é o que o próprio Yoriichi falou explicando como ele derrotou o instrutor. Os pulmões de seu oponente se expandem antes de atacar, então é só olhar com atenção o movimento dos ossos, contração muscular e circulação sanguínea. Ele nasceu conseguindo enxergar dentro dos seres vivos. Ele enxergava um mundo transparente e também tinha velocidade e força necessária para poder reagir. Mas após a sua primeira vitória, ele abandonou a espada. Depois daquilo, Yoriichi nunca mais disse que queria se tornar um samurai, porque ele não conseguia aguentar bater em uma pessoa. Ele se sentiu horrível. Depois de algum tempo, a sua mãe morreu. Escondido, ele foi se despedir do seu irmão, falando que iria guardar com muito amor a pequena flauta que ele ganhou dele. Algo simples e sem valor, que só fazia sons desafinados, mas que para ele era um verdadeiro tesouro. Analisando até aqui, a gente consegue entender que Yoriichi era um prodígio na esgrima, uma criança especial que enxergava o mundo com outros olhos e que era extremamente gentil e pacífico. Mas o mais surpreendente vem agora, escrito no diário da sua mãe. Segundo o diário, a gente deduz que Yoriichi percebeu que seria o sucessor e deixou a casa mais cedo do que planejava para não tomar o lugar do seu irmão. Ele também sabia que a sua mãe tinha uma doença há anos e que seus dias finais estavam chegando logo. E ela sofria de um desconforto do seu lado esquerdo do corpo. E agora, se você prestar atenção, tudo está se encaixando. Sua mãe sabia que ele era especial e também que o lado que ele sempre segurava nela, desde bebê, era o lado que ele tinha dor. A verdade é que ele estava apoiando e protegendo ela desde o seu nascimento. Se liga nesse tipo de percepção que aquela criança tinha e que nível de dedicação e amor ao próximo ele possuía também. Mas por mais interessante e reveladora que essa história pareça, após eu vasculhar bastante eu vi que a resposta não estava ali. Então continuei pesquisando e logo no próximo capítulo veio 2 fatos interessantes. Após 10 anos desaparecido, Yoriichi encontrou seu irmão de uma forma inesperada. Um acampamento que ele estava sofreu um ataque de um Oni e Yoriichi foi lá e resgatou ele. Através da inveja que o irmão dele alimentou de Yoriichi
por causa do seu poder, ele abandonou esposa e filhos e seguiu o caminho dos exterminadores de Oni. E esse é um dos pontos que eu falei. A única linhagem de sangue relacionada ao primeiro usuário da respiração do Sol que permanece até hoje saiu do seu irmão mais velho, Michikatsu Tsugikuni, através dos seus filhos que ele abandonou. Os mesmos filhos que seguiram a linhagem até chegar a Muichiro Tokitou, que é o atual Hashira da Névoa. Mas a verdade é que ele veio de uma ramificação que não possuía a respiração do Sol. E essa informação se conecta ao capítulo 186, que Oriichi relata seu passado. A verdade é que ele teve uma única esposa que ficou grávida e morreu antes de dar à luz ao seu filho. Na verdade, esse daí foi o fator decisivo para ele entrar para os exterminadores de Oni. E essa informação descarta qualquer vínculo de sangue que ele poderia ter com Tanjiro Kamado. Tanto que o seu próprio irmão desenvolveu a respiração da lua porque ele não conseguiu desenvolver a respiração do sol, que segundo ele ainda não era tão poderosa. Mas a gente já vai voltar nessa respiração aí, fica tranquilo. Primeiro a gente vai concluir outro ponto importante, que o próprio Michikatsu disse no capítulo 178. Oriichi estava ensinando a todos suas técnicas da respiração, mas ninguém conseguiu alcançar o nível dele. Ele trabalhava na força de cada um e os ensinava um sistema modificado de respiração. E assim técnicas derivadas da respiração surgiram. Se liga no tamanho da gentileza de Oriichi, que ajudou os outros caçadores a desenvolver suas próprias técnicas de respiração, de acordo com a compatibilidade que eles tinham. E daí surgiu a respiração da água, da chama, da terra, do trovão e daí por diante. Até agora a gente descobriu muitos pontos, mas a gente ainda não descobriu qual que é o segredo dos brincos do Tanjiro e por que Tanjiro Kamado tem a respiração do sol. Na verdade, nem porque ela surgiu. Então decidi sair um pouco da obra e fui mais a fundo. Comecei a pesquisar através de artigos da internet algo relacionado à mitologia e religião do Japão. E na boa, acredite, se você souber pesquisar direitinho, você acha qualquer coisa lá. Se surpreenda, porque tudo começou a se conectar. A verdadeira inspiração. Buscando através do Google mesmo, principal religião do Japão, vemos que o Japão é um país oficialmente shintoísta, mas com uma mistura considerável entre shintoísmo, que é o caminho dos deuses, e budismo. E tudo isso no próprio site da embaixada japonesa. E existe aí até um termo chamado Honji Suijaku, que basicamente explica que as divindades budistas indianas optam em aparecer como kamis, ou seja, deuses no shintoísmo, para convencer e salvar os japoneses. Então comecei a cavar mais fundo e utilizei essas informações para pegar algo relacionado à religião e técnicas em Demon Slayer. E claro que a base de tudo é a respiração, que é a origem das habilidades do primeiro usuário da respiração do sol. E acredite, a religião vai explicar tudo agora. Procurando o termo respiração no budismo, a gente vê que surgiu várias informações relacionadas à monja Koen. Ela pratica o Zazen, uma das práticas mais importantes relacionadas ao budismo no Japão. E é uma forma de meditação profunda que possui 3 estágios principais. O primeiro e mais importante é se concentrar na respiração, que por sua vez na cultura chinesa significa Qi ou Qi, que é a energia material vital. Como em Demon Slayer, ao controlar sua respiração da maneira correta, o caçador desenvolve assim o seu estilo e elemento. E essa é a base para os caçadores de demônios mais fortes. O segundo passo é a atenção plena, ou concentração total. Já ouviu falar disso? Com isso você se conecta a tudo e também com o seu interior. E esse ponto é literalmente a concentração na respiração constante, que diferencia qualquer espadachim dos níveis do Hashira. E o terceiro e último é a observação neutra dos pensamentos. Lá a gente observa o mundo e nossos sentimentos como eles verdadeiramente são, com serenidade e neutralidade. E se você reparar, o mundo transparente é uma representação desse estado meditativo, onde a gente pode ver tudo, até mesmo o interior mais profundo das coisas, e não exalamos nenhum sentimento, nenhuma intenção, nem boa e nem ruim. E isso daí é simplesmente tudo que Oriichi possuía desde o seu nascimento, como um ser iluminado, talvez tipo um Buda, ou uma entidade divina que recebeu uma missão: eliminar o mal do mundo. E como ele faria isso? Como o Buda fez, mostrando o caminho para todos os seus seguidores para atingir a iluminação. E no caso dos caçadores é atingindo o nível máximo e derrotando o grande mal superior, algo que ele mesmo infelizmente não foi capaz de fazer. Mas todas essas informações ainda não são suficientes para a gente entender os segredos do brinco do Tanjiro e também onde surgiu a respiração do sol e por que o Tanjiro tem, claro. Então vamos para outra religião principal, o Shintoísmo. Buscando o significado de Shintoísmo, descobrimos que a palavra Shinto significa caminho dos deuses. A religião shintoísta explica que o nosso mundo, aliás o Japão,
foi criado por Izanami e Izanagi, e eles tiveram vários filhos. Dentre todos esses filhos nasceu Amaterasu e Tsukuyomi. Amaterasu é o deus do sol e o seu irmão é o deus da lua, assim como a representação de Yoriichi e seu irmão. A gente está chegando perto da grande resposta. Presta atenção nisso, nessa relação. No capítulo 186 do mangá, em uma lembrança compartilhada de Tanjiro com um dos seus ancestrais, ele escuta a história do Iruichi pela primeira vez, contada pelo próprio Yoriichi. Após ele ter falhado numa missão, ele simplesmente precisava de alguém para conversar. E lá ele fala com o antepassado de Tanjiro como ele perdeu sua esposa e seu filho. A verdade é que a família Kamado havia sido salva por ele há 2 anos atrás. Na verdade, viraram até amigos. E lá naquela conversa, ele revelou pontos muito importantes. Se liga só, a minha mãe era uma mulher muito religiosa. Ela rezava todos os dias para a discórdia desaparecer nesse mundo. Ela também rezava para os deuses do sol brilhar calorosamente nos meus ouvidos, aparentemente surdos. Ela até fez esses brincos como amuleto para mim. E revelando mais alguns fatos importantes da sua história, ele enfim fala: eu encontrei o progenitor dos demônios, e no momento que eu encontrei, eu entendi que eu nasci nesse mundo para derrotar este homem. Mas no fim ele falhou. A sua verdadeira missão no mundo não foi cumprida. E naquele momento, por um pedido dos Kamado, ele demonstrou todas as suas formas de respiração do sol e deixou os brincos que a sua mãe fez de presente para aquela família. E agora, neste momento, nós vamos descobrir a resposta final para todo esse enigma. Sumiyoshi Kamado gravou cada movimento com uma precisão assustadora e transmitiu tudo que Yoriichi apresentou para ele junto com os brincos para gerações futuras da sua família, e assim transformando a respiração do sol, ou os movimentos pelo menos, em Hinokami Kagura, o dança do deus do fogo. E claro que esses ensinamentos e os brincos chegaram até o Tanjiro, mas tudo, exatamente tudo isso foi graças a uma pessoa, ou na verdade uma responsabilidade de um único ser, que é o próprio deus do sol Amaterasu. E você vai entender porque eu vou explicar todos os detalhes agora. Yoriichi nasceu abençoado com a marca dos caçadores graças às inúmeras orações de sua mãe, que defendeu com a vontade do fogo quando sua vida foi ameaçada. Então não era a marca dos caçadores, e sim a marca de Amaterasu. Ele nasceu iluminado e muito superior aos humanos comuns, mas mesmo assim conseguiu transmitir a sua marca para as pessoas dispostas a sacrificar os anos da sua vida por este poder de maneira inconsciente. Mas Tanjiro foi além. Ele foi escolhido pelo próprio Amaterasu para herdar todos os ensinamentos necessários para destruir o Muzan, incluindo a marca e a possibilidade de transmitir ela. Tudo graças às características da sua personalidade amável e pura, como a do próprio Yoriichi. Mas não só isso. Se você analisar, a dança Kagura, que por si só significa entretendo os deuses, foi usada por gerações para abençoar as colheitas da família, louvando o deus do sol. E os brincos são símbolo e amuleto para tudo isso. Porque se liga, a família Kamado louvou o deus do sol por gerações, enquanto a própria mãe de Yoriichi também louvou ele com grande fervor. Mas se liga nos brincos. Os brincos têm um desenho que representa a bandeira antiga do Japão, que era conhecida como Terra do Sol Nascente. E o sol, que está na bandeira japonesa até hoje, ou nos brincos do Tanjiro, representam o próprio deus do sol, Amaterasu. E agora, se você quer saber tudo sobre a origem de Inosuke Hashibira e por que ele usa a cabeça de javali e as espadas quebradas, clica nesse vídeo aqui. E se curtiu, se inscreve no canal. Super Nerdstar, tchau!